Paola Oliveira divertiu seus seguidores ao compartilhar os desafios de explorar a culinária chinesa durante sua viagem ao país. Em uma série de vídeos publicados nas redes sociais nesta sexta-feira 26, a atriz revelou, com muito bom humor, que possui um paladar infantil, mas decidiu deixar a resistência de lado para se aventurar pelos novos sabores. Em um dos registros, ela brincou com sua preferência pessoal ao exibir uma bandeja repleta de sanduíches de uma rede de fast food. Enfim, minha experiência gastronômica na China, comentou, de forma cômica, reconhecendo a ironia de recorrer a uma opção familiar em meio a tantas novidades. Na sequência, Paola aparece provando diversos pratos, doces e bebidas típicas. A cada nova iguaria, a atriz reage de maneira espontânea, alternando entre a surpresa e o riso, sem esconder a frustração quando o paladar não aprova o que experimentou. Apesar de admitir que não costuma arriscar muito quando o assunto é comida, Paola encarou o desafio como parte essencial de sua jornada, mostrando aos fãs que estava disposta a sair da zona de conforto. Os vídeos rapidamente ganharam repercussão. Nos comentários, muitos seguidores afirmaram se identificar com o paladar infantil da artista, enquanto outros celebraram a disposição dela em mergulhar na cultura chinesa através da gastronomia. É interessante ver como um simples registro de viagem, essa brincadeira da Paola Oliveira com o tal do paladar infantil lá na China, acaba revelando muito mais sobre a trajetória de uma das maiores estrelas da televisão brasileira do que a gente imagina à primeira vista. Quando a gente olha para Paola, é impossível não pensar em toda essa construção de imagem que ela consolidou ao longo de mais de 2 décadas de carreira. Nascida em São Paulo, a Caroline Paola Oliveira da Silva, que a gente conhece apenas como Paola, não começou no mundo das artes cênicas de forma convencional, como muitos podem pensar. Antes de brilhar nas telas, ela tinha uma vida completamente diferente, formada em fisioterapia, o que traz para ela um pé no chão muito característico. Uma disciplina que, na minha visão, é o que sustenta essa longevidade toda. Ela começou como modelo e participou de alguns programas de auditório, mas foi na virada dos anos 2000 que ela deu aquele salto para a teledramaturgia, ganhando o país em novelas que marcaram época. Se a gente faz uma retrospectiva, é impressionante notar como a Paola foi subindo degraus com uma consistência admirável. Ela passou por papéis que exigiram muita doçura, aquela mocinha clássica de horário nobre, mas soube virar a chave com uma coragem que poucas atrizes da geração dela tiveram. Quem não se lembra do divisor de águas que foi a personagem Paloma em Amor à Vida, ou a inesquecível Dani Bond em Felizes para Sempre, que simplesmente parou o Brasil? Ali, ela não só provou que tinha um alcance dramático imenso, mas também se consolidou como um ícone de beleza e de comportamento. E aqui entra um ponto importante sobre essa notícia de agora. A Paola de hoje, essa que se permite rir de si mesma com um hambúrguer na mão em pleno Oriente, é uma mulher que passou por muita coisa. Ela viveu sob o escrutínio constante da mídia, teve relacionamentos que foram amplamente discutidos e por muito tempo precisou lidar com essa pressão estética desumana que a televisão impõe às mulheres. Quando ela posta um vídeo desses, brincando que prefere o conhecido ao exótico, ela está, na verdade, exercendo uma liberdade que demorou para conquistar. Antes de 2025, a gente via uma Paola muito mais contida, muito mais voltada para essa imagem de perfeição que o público esperava dela. Hoje, o que a gente vê nas redes sociais é uma versão muito mais humana, alguém que não tem medo de mostrar que, mesmo sendo uma celebridade global, ela ainda tem suas manias, suas resistências e sim, o seu paladar infantil. Eu particularmente acho isso fascinante porque desconstrói aquele altar em que colocamos os famosos. A televisão brasileira mudou muito. O espectador de hoje não quer mais apenas ver o glamour, ele quer a identificação. Ele quer ver que a Paola Oliveira, que faz capas de revista e desfila como rainha de bateria, também sofre para entender o cardápio de um restaurante chinês e prefere a segurança de um fast food. Essa correlação entre a postura dela na China e a carreira que ela construiu é muito rica. Se no passado ela precisava se provar como atriz talentosa, saindo da sombra da moça bonita, para ser reconhecida pelo talento, hoje ela usa essa credibilidade para mostrar vulnerabilidade. Ela não precisa mais provar nada para ninguém, e é justamente nesse lugar de estabilidade que ela se permite a espontaneidade. É uma evolução natural, um amadurecimento que se reflete na forma como ela interage com o público. Ela deixou de ser apenas a atriz da Globo para ser uma figura digital com a qual as pessoas sentem que podem conversar. E convenhamos, quem nunca viajou para um lugar completamente diferente, com uma cultura gastronômica complexa, e sentiu aquele desejo imenso de comer um prato que tivesse um gosto familiar?
A reação dela é genuína e honestamente é o que torna o conteúdo dela tão engajador. A trajetória da Paola é marcada por escolhas inteligentes. Ela sempre soube transitar entre o entretenimento mais leve e papéis de carga dramática densa, sem nunca perder a conexão com o grande público. E se a gente olha para trás, para as polêmicas e os momentos de exposição excessiva que ela enfrentou, dá para notar que ela aprendeu a controlar a narrativa da própria vida. Ela não é mais refém do que dizem sobre ela. Ela mesma coloca o assunto na mesa, faz a piada antes de qualquer crítico e segue o baile. Isso é um sinal de maturidade profissional e pessoal que poucos atingem. Na minha visão, o cenário geral da nossa televisão e do entretenimento digital deve muito a esse tipo de atitude. A gente saiu da era das celebridades intocáveis e entramos na era das celebridades que comem hambúrguer no exterior e postam a frustração porque o prato chinês não desceu bem. O que esse momento na China mostra é que a essência da Paola continua sendo a de uma mulher pé no chão, alguém que valoriza a experiência de viajar, de conhecer o mundo, mas que não abre mão de quem ela é, mesmo que isso signifique ser infantil no paladar. É uma lição de autenticidade. E cá entre nós, assistir a esse vídeo é um lembrete de que por trás de toda a produção, existe uma pessoa real. Eu gosto dessa fase dela, dessa fase em que a Paola Oliveira parece estar, finalmente, se divertindo com a própria fama. Ela não está tentando vender uma perfeição que não existe. Ela está vendendo a própria experiência com todos os erros, acertos e, claro, com as escolhas gastronômicas duvidosas que no fim das contas todo mundo que viaja já fez em algum momento. No fim, essa notícia sobre o paladar da Paola é um convite para a gente olhar para os nossos próprios ídolos com mais leveza. Ela não é apenas uma atriz de sucesso, é uma mulher que está vivendo a vida, enfrentando seus desafios de adaptação e rindo disso. E é exatamente essa capacidade de rir de si mesma que, na minha opinião, garante que ela continue sendo uma das figuras mais amadas e relevantes do nosso país. Porque no fundo, seja na China ou no Brasil, o que a gente realmente quer ver é gente de verdade, com gosto de gente, preferindo o simples ao complexo, mas sempre disposta, pelo menos, experimentar o que o mundo tem a oferecer, mesmo que no fim das contas, a gente acabe pedindo um sanduíche para garantir a satisfação. Essa é a Paola que o público conquistou e que o público continua acompanhando, não só pelo talento, mas por essa proximidade real que ela cultiva com tanto carinho com a sua audiência.